Nós estamos chegando no último bloco da Web TV do Campus Online com Henri Cristo. Henri, existe uma profecia maia que diz que em 2012, dia 21 de dezembro, o mundo vai acabar, vai acontecer uma grande finalização de mais um ciclo da Terra e que serão mudanças drásticas. O que vai acontecer em 2012? Bem, essa profecia, primeiro quero dizer que há 2000 anos eu falei, a quem me perguntou quando seria o fim do mundo, eu disse o dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho do Homem, só o meu Pai sabe. Continuo coerente com o que eu falei, só que quero salientar que o mundo se acaba para todos os dias, lá no Rio de Janeiro o mundo se acabou para várias pessoas esses dias. Cada um daqueles que passa na bala perdida, o mundo se acaba. E os que estão de frente da bala também se acabam. Então, essa é uma outra coisa. Agora, o fim do mundo caótico, deste mundo caótico, através da dicotomia nuclear, que é inevitável, isso aqui é melhor nem eu saber. Em 2012, haverá de tanto falar, vai acontecer alguma coisa notória. Mesmo? Mas não que é o fim do mundo, não, é que projetaram para o cosmos tantas vezes, vai o 2012, filme e tal. Então alguma coisa pode acontecer no céu, pode até um avião Titanic cair no mar. Eu estou fazendo uma metáfora, né? Um avião Titanic pode cair no mar, por exemplo. Eu estou agora pronunciando uma metáfora. Mas a gente pode ficar tranquilo, não vai acontecer. Não existe uma data para o mundo acabar, uma data física. E Deus, por misericórdia, que não manda nenhum profeta dizer o dia e a hora. Por misericórdia até. E os profetas que ficaram dizendo data, etc., uns quase foram lixados. Aquele Miller, fundador da Igreja Adventista, quase lincharam ele, quando ele deu mais uma data e nunca aconteceu, aí eles teve que se refugiar num templo batista. A primeira vez que o senhor esteve na Terra, o Espírito foi em Adão, não foi? É, a primeira vez como ser humano. É, porque ninguém é obrigado a crer, mas todos nós viemos evoluindo. Primeiro um réptil rastejante, evoluiu até chegar a macaco, que é a teoria de Darwin. Então está correto. Não é teoria. É uma inspiração. E ele nada mais fez do que ratificar, confirmar o que Anaximandro, há muitos séculos, há milênios, havia já falado. Anaximandro foi um filósofo grego, que há milhares de anos... O que ele dizia? Ele já disse sobre isso tudo que eu estou falando agora. Vai lá estudar o que ele falou, para tu ver que está tudo certinho. O Darwin apenas ratificou. Mas aí o senhor veio como Adão, e aí diz a Bíblia que Adão cometeu o pecado original, e aí foi então o senhor vindo. Eu que te falo sou Espírito. Eu que te falo fui Adão, primogênito de Deus, depois Noé, Abraão, Moisés, Davi, etc. Depois Jesus e agora ainda. Então é óbvio que fui eu, aí compreendereis com a minha resposta por que da crucificação e por que não me defendi. Eu sim que induzi, através de exemplo, a humanidade, a escravidão da carne. Então, por isso que quando fui crucificado não reclamei. E por isso que é um equívoco dizerem os embustólogos, que se dizem teólogos, que Jesus Cristo foi crucificado inocente. Não, ele estava apenas resgatando o pecado que a humanidade cometera por minha indução nos tempos de Adão. Então Deus foi bondoso e misericordioso, permitindo que num só momento, só numa crucificação, resgatou tudo. Agora quem pecou depois disso, pecou por conta própria. Os que se dizem religiosos dizem, não, agora Jesus já pagou, nós podemos fazer o que quiser aqui e já está perdoado, Jesus já pagou. Não, o que fizerdes agora, os vossos pecados devereis expiar sim, será catalogado no vosso registro karmático e tereis que prestar conta sim, se não der conta nessa encarnação, noutra. Mas a lei do talhão é eterna, também conhecida modernamente como lei do karma. Então tu sempre terás que resgatar os teus pecados e compreendereis por quê. Se nada acontece na Terra sem o consentimento de Deus, porque uma pessoa que não cometeu nenhum crime no momento leva uma bala perdida. Por que uma pessoa sofre um ataque violento, morre sem ter cometido nenhum crime? Porque ele estava resgatando uma das vidas que ele ceifou
que ele devia para a lei do karma, conhecida nos tempos bíblicos como lei do talhão, uma vida por uma vida, entendeu? Então tu mata 100 pessoas, né? E agora tu leva só um tiro na cabeça, por isso dá só um tiro, e daí tu faz, quem vai pagar as 99 vidas outras? Tu volta aqui, reencarnas, renasces, e daí vais, de repente, quando tu não espera, vais pagar aquela dívida. Aí o senhor veio numa geração agora conectadíssima com a internet. Como é que a internet está no dia a dia do senhor? Nós apuramos, são mais de 4.000 amigos no Orkut, quase 2.000 seguidores no Twitter. O senhor tem o hábito de acessar todas essas... Eu vejo sim, só que eu não me dou com esses teclados, mas tem quem faça por mim, né? Então eles me mostram e eu vejo, né? Acompanho tudo, acompanho, eles me mostram. Eu vou lá, olho, eles trazem para mim um pequeno computador e eu acompanho tudo que acontece no mundo. Sou obrigado, inclusive na SOS, diferente do que podem pensar alguns. Conta um pouquinho do dia a dia, como é que o senhor vive lá? Na SOS, todos meus que vivem dentro dos muros da SOS são instruídos por mim que devem assistir um noticiário, no mínimo um jornal de noticiário, no mínimo por dia, para não ficar alheio à realidade contemporânea. Qualquer noticiário. Claro, eles podem escolher daí, se quiser assistir dessa ou daquela rede. Mas tem que assistir um noticiário, eles aprenderam desde que chegaram na SOS, há muitos anos atrás, que é fundamental, porque ainda assim só vão ver as notícias que foram liberadas. Aquelas que não dá para esconder, que o restante tudo não aparece, né? Mas pelo menos eles podem ver alguma coisa e fazer suas próprias conclusões, chegar às suas próprias conclusões. Então, inclusive, por que o senhor participa de programas de humor? Muitas vezes as pessoas podem dizer e falar assim, por que ele vai lá, não fere a credibilidade da imagem? Essa é a pergunta boa. Essa é uma boa pergunta. Porque enquanto os programas asposamente chamados sérios não têm espaço para mim, ou não têm coragem de me apresentar, ou não têm autorização, que vocês pensam, estudando jornalismo, que não existe censura no Brasil? O Brasil vive uma censura rigorosa, pelo menos no que concerne ao Filho do Homem. Então, no programa de humor, que pensando, bom, ir estar lá no programa de humor, né? Tudo brincadeira. Vocês já notaram que quando eu estou lá no meio deles, mas sou ligeiramente, sutilmente diferente deles, já notaram isso? Tem até no parque aquático. Já notaram que eu estou lá, participo, aceito o convite, tenho amizade com eles, tenho um carinho muito grande por eles. Não só de uma cadeia, mas de outra, os que vêm na minha presença. Só que eu estou lá, mas não mudo minha condição. Recentemente, não sei se vocês viram, eu fui lá em São Paulo, né, convidado, e eles me respeitaram o direito de escolher o lugar mais alto para ficar para invocar o meu pai na hospedagem. Falando então, só um pouquinho de censura aí das redes de televisão, nós recebemos uma pergunta do Twitter de @MOArruda, que pergunta o seguinte: qual é a posição de Henri Cristo sobre a democratização da comunicação? Em ter mais vozes, em que as pessoas possam... A comunicação deveria, sim, ser rigorosamente democrática. Deveria. É quase uma utopia isso, é claro. Querer que a comunicação fosse democrática, né? É quase uma utopia, porque o homem sempre acaba se deixando corromper, né? Sempre o dono de uma mídia acaba cedendo pressão daqui e de acolá. Mas o ideal seria, para ser a verdadeira democracia, a comunicação deveria ser livre. Mas no Brasil não é. Todas né? as pessoas pudessem ter uma todos os tempos que a digamos assim, a triagem, a seleção fosse feita pelo cosmos. Que, digamos, tu não pudesse ter uma emissora, então é porque tu não pode, mas se tu pode ter, tu comunica, entende? Então agora, é porque a seleção ocorreria naturalmente, entende? Agora, o que importa mesmo, na minha ótica, é que não existe nenhum com a tesoura da censura. Porque eu aceito o boicote que me é imposto pela desinformação organizada, porque ainda assim, que me boicotam, que estão proibidos pelos donos das igrejas de me mostrar nos programas considerados ortodoxos, mas, pelo menos, ninguém vai decidir quando é que eu vou falar, por exemplo, num programa de humor. Entendeu? Porque aí, lá no meio dos humoristas, eles me olham, o povo que ouve,
Muitos dizem, mandam muitas mensagens para mim, você não acha que está denegrindo a imagem, que a imagem que tu estás formando está sendo denegrida com o programa de humor? Eu digo, não, primeiro que eu não estou formando imagem nenhuma, não. Minha imagem já é milenar, ela já existe há milênios, e eu não estou conquistando ninguém, não quero conquistar ninguém. Por que então, senhor? Então vou lá para cumprir o que meu pai disse que eu tenho que cumprir, o que está na Bíblia, que muitos serão chamados, poucos escolhidos. Então eu vou lá, falo, vejam-me, e depois os meus filhos, eles viram meu rosto, eu viro minha voz, que eu disse que pela minha voz o meu rebanho me reconhecerá. Eles me ouvem e veem quem só tem acesso à internet, onde aí sim a censura não existe. Na minha página eu falo o que bem entendo, não é verdade? Então a pessoa tem chance de saber onde é que está o meu endereço eletrônico. Se eu pudesse nesse programa só ficar lá assim, me olhava, só e dizia, olha, o endereço eletrônico do Indra é isso. Pronto, não precisa nem falar. Entende? Só que eu falo, respondo perguntas, tudo, e participo das coisas. Quando eu fui na televisão, eu sempre digo para eles antes de ir. Eles dizem, olha, você pode vir aqui, o produtor diz, mas não vai ter que fazer nada contra a tua vontade. Pronto. Então, como eu... O senhor teria uma televisão, se pudesse, uma emissora de TV? Jamais, minha jamais. Não, eu nunca vou possuir bens materiais, nunca. Eu não possuo bens materiais, nunca vou possuir. Meu único bem material é minha túnica, porque eu não tenho... O dia que eu aceitasse ter uma televisão, um automóvel meu, apesar que pensem que os veículos que eu ando é meu, mas está no nome da instituição. Então, se eu tivesse qualquer bem material, eu seria despojado imediatamente dos poderes espirituais que meu pai me investiu, porque ele me deu poder espiritual e disse que eu não posso me comprometer com a vida material. Entende? Então, meu único bem material é meu corpo e a veste que está sobre ele. Henri, mais uma pergunta via Twitter, e sobre a descriminalização das drogas, o que o senhor pensa? O que eu penso é o que eu vejo. E o que eu vejo é que a droga criminalizada, eu nunca usei, mas a droga criminalizada, ela gera o traficante. Não existiria nenhum traficante de narcotráfico, até o nome diz narcotráfico, nenhum traficante de droga, se ela fosse tributada pelo governo e que ele pudesse comprar em qualquer lugar o comprador. Aí não haveria o traficante, e daí então não haveria o aliciador. Porque o aliciador nasceu da proibição. É que vocês são jovens, não sabem, mas pesquisem na história que em 1929, em Chicago, Alfonso Capone, mais conhecido como Al Capone, ficou bilionário, riquíssimo, porque proibiram o uísque lá. Com a tal de lei seca, famigerada lei seca lá. E daí nasceram, então, começar por ele, os traficantes de uísque. Então ele ficou de dono de Chicago durante um bom tempo. Depois morreu com sífilis na prisão. Mas não conseguiram nunca encontrá-lo pelos crimes dele. E sim porque ele sonegou imposto. Pegaram ele na sonegação de imposto. Então vocês analisem bem que se a droga fosse bem tributada, em vez de, e daí do tributo tirar dinheiro não para fazer festas, e sim para manter clínicas que pudessem recuperar as vítimas, que é irreversível a maldição da droga, que é uma coisa que faz mal. Então daí gastava metade do dinheiro arrecadado com tributo para recuperar os escravos, os incautos que caíram nessa armadilha, e a outra metade para fazer uma publicidade bem rigorosa, bem forte, para ninguém mais cair na armadilha. Pronto, acabou o problema da droga, mas só que ou são cegos, ou há interesses escondidos nesse império das drogas. Eu estou vendo uma espécie, parece uma coisa assim, uma visagem que eu vejo acontecer agora no Rio de Janeiro, né, que estão, digamos assim, combatendo as drogas. Então, o problema todo é este: se você proibir amanhã de comprar formicida na farmácia, vai nascer um traficante de formicida. E muitos vão tomar formicida daí para frente porque é proibido. Então a proibição gera o agente traficante, o agente que vai aí porque, bem, se eu faz de conta que estou um estudante, como tu és, e eu sou traficante de droga. Eu chego para ti e digo assim: escuta, dá uma cheiradinha aqui. Que vai ver que é bom e tal, mas se eu sei que depois tu vais poder comprar ali na esquina o produto, eu ia te dar para cheirar a droga? Não. Então,
não teria lucro nenhum. Muito obrigado, continue acessando o Campus Online.